Amém. Queridos, abram suas Bíblias na carta de Hebreus, no capítulo 4. Então, Hebreus capítulo 4, o título dessa pregação, dando continuidade à carta aos Hebreus, no capítulo 4, o título é O Descanso em Cristo. Então, nós estivemos vendo a questão da relação entre Jesus e os anjos, tratando a questão de que Jesus é Deus e que Jesus é adorado pelos anjos e que ele se assenta no trono, certo? Então, qualquer dúvida de que Jesus seja de fato Deus, ou que a Bíblia revela Jesus como Deus, isso daí, biblicamente falando, não tem cabimento, porque a Bíblia deixa isso absolutamente claro, de que Jesus é Deus segundo a revelação bíblica. E o livro de Hebreus reforça isso, né? Que Jesus é adorado pelos anjos, ele se assenta no trono. E isso, obviamente, é a posição de Deus. Depois nós vimos também a questão de Jesus como o detentor do mundo vindouro, de que um dia Jesus voltará para nos buscar, para nos levar para esse mundo vindouro que seria o céu. Aqueles que morrem em Cristo automaticamente já passam a morar com Jesus, como Paulo falou, que o desejo dele era estar com Cristo, porque morrer para ele era lucro. Então essa era a visão que ele tinha acerca do mundo vindouro e acerca da morte. Paulo nem cogitava de que após ele morrer, ele ficaria num cemitério dormindo, né? Sei lá, uma alma penada dormindo lá, esperando a ressurreição. Não, para Paulo era claro que a morte era, de alguma forma, uma alavanca para estar com Cristo. E depois, no domingo passado, nós vimos a questão da confiança em Cristo, que nós devemos confiar em Cristo a nossa vida, nós devemos confiar em Deus, e todo o trabalho que o autor de Hebreus faz, utilizando o Antigo Testamento para apontar a realidade de Jesus. Amém? E hoje nós vamos tratar o capítulo 4, tratando a questão do descanso em Cristo. Então vamos lá a partir do versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Só um pouquinho aqui, que eu acho que eu estou pegando o versículo do capítulo anterior ainda, tá? Volta lá no capítulo 3, eu quero só citar alguns versículos do capítulo 3, antes de entrar no capítulo 4. Desculpa. Lá o versículo 1, ele falou uma coisa interessante, ele fala assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Então ele dá aquela chamada que nós temos que ter os nossos olhos fixos em Jesus, e que, portanto, nenhuma desculpa nós temos de não olhar para Jesus e olhar para o ser humano, e que se a gente olha para o ser humano, provavelmente, fatalmente, nós vamos nos frustrar com pessoas. Então, o autor, ele exorta que a gente sempre tem que estar com os olhos em Jesus, amém? Porque se for esperar lançar expectativa em cima de pessoas, fatalmente você vai errar primeiramente em estar lançando expectativas, certo, querido? Não lance expectativas em cima de pessoas, que é para você não se frustrar, porque pessoas são falhas e a Bíblia também nem pede para que a gente confie ou deposite a nossa esperança em pessoas. Isso está em Cristo Jesus. Depois, lá no versículo 6, ele vai falar: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então, o autor de Hebreus também faz esse jogo de palavras, né? Em alguns momentos ele chama a gente de irmãos, de santos, mas ao mesmo tempo ele coloca isso num contraponto, se é que. Então, irmão é um termo que ele utiliza ali de um modo genérico, porém isso não está afirmando uma realidade final na vida de todos nós. Eu posso chamar vocês de irmãos, mas essa minha fala não está apontando uma realidade factual na tua vida, que pode ser que você não seja irmão em Cristo Jesus. E eu estou te chamando de irmão por uma questão de formalidade, mas, de fato, essa não é uma realidade da tua vida. Pode não ser minha também. Pode ser que eu estou chamando você de irmão, mas, na verdade, eu sou filho do diabo. Então, eu estou te chamando de filho do diabo junto comigo, entendeu? Então, esse negócio de chamar de irmão, a gente chama de uma forma formal, porém, isso não está apontando necessariamente uma realidade em Deus. Lá no versículo 7, ele fala assim como diz o Espírito Santo:
Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Então, o autor está apontando essa questão, né, usando o Antigo Testamento, mais uma vez, dizendo, olha, lá aconteceu assim, e aqui também pode acontecer assim. Então, você está ouvindo do Evangelho, você está ouvindo de Jesus, aprendendo de Jesus, não endureça o seu coração para essa realidade que o Evangelho aponta. Lá no versículo 10, ele vai falar, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, Deus lá está falando para aquela geração, olha, porque vocês não creram, vocês não vão entrar no meu descanso. Vocês vão ficar fora do meu descanso porque vocês não creram. E era o povo de Deus. Ok? Continuando lá no versículo 12, ele vai falar, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Então, é o crente que é incrédulo, que supostamente é crente, mas não crê. Crê, mas não crê em Jesus, não confia em Jesus. Diz crer, mas não consegue confiar e descansar em Jesus. No verso 14, pois passamos a ser participantes de Cristo. Olha só, mais uma vez ele vai fazer um jogo. Ele vai falar, participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, mais uma vez, ele está dizendo, nós somos participantes de Cristo. Então, ele fala isso de um modo genérico, de um modo generalizado, porém, isso não está apontando, de fato, uma realidade final. Porque se não há uma mudança, se não há um comportamento que condiz com aquilo que eu professo, isso também não está, então, de acordo com a realidade que deve ser dentro de cada um de nós. Aí no verso 15, em diante ele vai falar, por isso é que se diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que a ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Então o autor apontando, mais uma vez, aí no último versículo, vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então, uma coisa muito clara assim no livro de Hebreus, e que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque mais para frente a gente vai lidar com alguns textos que vão apontar aparentemente essa possibilidade da perda da salvação, e depois aqui nesse capítulo eu vou apontar uma diferença entre perda da salvação e perda da fé, que são duas coisas distintas, ok? Mas vamos trabalhar o texto, depois nós chegamos lá. Mas então o autor está fazendo essa distinção entre um povo que supostamente tem uma relação com Deus, mas no fundo é incrédulo. É um povo que Deus libertou do Egito, mas não consegue permanecer crendo em Deus, não consegue permanecer confiando em Deus. Passa pelo deserto, passa pela tribulação, passa por o problema, passa pelos medos e se acovarda. Então, não consegue dar continuidade a essa suposta crença. Porque esse povo estava lá no Egito, clamando a Deus diante da escravidão. Quando Deus liberta eles, eles não conseguem permanecer confiando nesse Deus. Deus vai lá, liberta eles, eles não conseguem confiar em Deus. Eles se mantêm nesse coração de escravo, eles não conseguem viver na liberdade, dependentes desse Deus. Então o autor está fazendo esse jogo a mesma coisa, ele está jogando isso para a igreja. Olha, igreja, dizer que confessa Jesus, dizer que ama Jesus, dizer que Jesus é o Salvador da sua vida, mas você manter uma vida incrédula no dia a dia, tem alguma coisa de errado. Amém? Então, entrando finalmente no capítulo 4, diz assim no verso 1, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pense que tenha falhado. Então, o que acontece? O autor está falando que há uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida, para que a gente entre no descanso dele, porém alguns duvidam, começam a duvidar dessa possibilidade. E aí entra aquilo que Pedro fala, né? Alguns nos últimos dias vão duvidar, vão dizer, olha, por que ele está demorando? Por que ele está demorando?
Tem gente que acha que se Jesus permitir a sua morte, por exemplo, né, o sofrimento é algo que o habilita a deixar de crer em Jesus. Só há uma possibilidade para alguns, que é o arrebatamento. Eu ouvi um pastor pregando uma vez, ele falando, né, eu tenho certeza de que eu não verei a morte e que eu serei arrebatado. Num retiro que eu estava. Ele falou assim, eu tenho certeza. Ele tinha tanta convicção de que Jesus estava voltando, que ele falou isso. Olha, eu tenho certeza de que eu não verei a morte. Falou isso talvez num momento de empolgação, né? Mas a verdade é que já faz muito tempo que ele morreu. Né? Faz muito tempo que ele morreu. Então, assim, cuidado com essas coisas. Né? Cuidado. Né? Eu gostaria de ser arrebatado, com certeza. Gostaria que Jesus voltasse amanhã. Né? Mas talvez não. Talvez não vai acontecer. Não sei se Jesus vai voltar na minha geração, nos próximos 100 anos, 500 anos. Né? Todos os dias a gente vê pessoas falando, não, agora não tem mais. Toda hora eu vejo isso no Instagram, para tudo que é lado, no YouTube. Né? É o final dos tempos. Né? Quando chegou a pandemia, o que teve de gente que queria voltar para a igreja, né? Falei, não, Pipe, agora está chegando finalmente, agora eu quero servir Jesus, porque agora o mundo está acabando, né? E aí, assim, só que daí acabou a pandemia e está tudo lá servindo Satanás lá no mundo, né? Então é isso, as pessoas começam a duvidar. Então, fala assim, olha, começa a colocar em dúvida. Então, existe uma promessa de descanso, mas, ao mesmo tempo, eu olho para a eternidade, para essa promessa da vinda, e nesse processo, então, eu começo a duvidar. Aí, no versículo 2... pois as boas novas foram pregadas também a nós. Então, mais uma vez, ele fazendo esse jogo. Olha, assim como Israel teve uma relação com Deus, a igreja também tem esse conhecimento das boas novas, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, confessar Jesus, falar que ama Jesus, se tornar membro de uma igreja, estar aqui todo domingo, se dizer crente, é uma coisa distinta de uma realidade factual, que é o novo nascimento, que é acompanhado de uma fé genuína, de alguém que de fato crê em Jesus, de alguém que de fato ama Jesus, e alguém que de fato demonstra com a sua vida de que isso é uma realidade. Amém? Certo? Então, eu conheço muita gente, Pipe, que era salvo e perdeu a salvação. Não, você nunca conheceu alguém que era salvo e perdeu a salvação. Você conheceu pessoas que supostamente diziam coisas da boca para fora, mas nunca foi uma realidade interior na vida dessa pessoa. Porque não foi acompanhado, não houve fé real e genuína na vida dessas pessoas. É o que o texto está falando. Certo? Por que aquelas pessoas morreram todas no deserto? Porque não tinha fé. Elas não confiavam. Então, ele está fazendo essa comparação entre Israel e a igreja, dizendo assim, a igreja é a mesma coisa comigo e com vocês. Mas a promessa, essa promessa de descanso, então, ela só se cumpre na vida daquele que crê e permanece crendo. Amém? Certo? Então, eu criei no começo e agora não creio, continuo salvo? Não. Simples, não. Não, porque se você não permanece crendo, o autor está dizendo, tem alguma coisa de errada. Aquele povo saiu todo feliz do Egito, tinha sido liberto, tal, crendo, tal, tinham visto todo aquele poder. Quando chegou na parte da sua relação real com o Deus vivo no deserto, eles falharam. Eles não permaneceram crendo em Jesus. Então, a palavra fé, no grego, pistes, é interessante, né? Então, o Richard Dawkins, ele tem um conceito de fé que os ateus utilizam para todos os lados. Fé é a crença na ausência de evidências. Então, para ele, isso é fé. A fé é a crença, ainda que na falta de evidências. Então, por exemplo, Abraão creu em Deus, mas Abraão não tinha nenhuma evidência de Deus. É isso que Dawkins acha. Dawkins acha que um dia Abraão ele acordou do nada assim, quer saber de uma coisa? Vou para Canaã, ninguém falou comigo, vou arriscar. O Dawkins ele acha que Noé, do nada ele acordou um dia assim, quer saber de uma coisa? Vou fazer um barquinho.
e vou juntar o casalzinho de animal para tudo que é lado, e vou viver. Né? Sei lá, estou com vontade de fazer isso. O Dawkins, ele acha que aquele bando de apóstolos ali decidiram inventar uma história e morrer por causa dessa história, darem suas vidas, mentirem, enganar todo mundo com uma historinha para boi dormir e dar a sua vida. É óbvio que na Bíblia não existe fé sem evidências. Não existe fé sem evidências, queridos. Eu não creio em Deus e não tenho nenhuma evidência de Deus. Eu creio em Deus e tenho todas as evidências possíveis de que Deus existe. A própria realidade, para mim, é inconcebível conceber qualquer possibilidade da realidade, daquilo que existe, sem crer na existência de Deus. Nunca foi possível para mim deixar de crer na existência de Deus. Se eu tive dúvidas, mas eu nunca ultrapassei esse limite, porque para mim, assim, se eu enterro Deus, acabou toda a lógica da existência, toda a explicação da vida. Eu tenho que ter muito mais fé para eu explicar como que funciona todas as coisas, meu Deus do céu. A coisa é tão absurda que esses tempos eu conversando com um jovem ateu, contei algumas experiências sobrenaturais, daquilo que eu já tinha vivido e daquilo que eu já sabia de outras pessoas e tal. E aí tudo para ele é assim, tá, mas essa é só uma explicação. Existem outras possibilidades. Então tá, então lá o Natan, quando viu o cara endemoniado andar na parede, qual que é a explicação para isso? Pode ser outra explicação. Pode não ser demônio. Pode ser que, sei lá, a lei da gravidade, em algum momento, se rompeu e o cara andou na parede. Entendeu? Então é isso. Né? Falei, tá, mas e aquela pessoa lá que estava lá, diagnóstico lá, câncer terminal. E orou e a pessoa foi curada. Um diagnóstico errado. Tá, e uma pessoa que era tetraplégica, que estava lá na cama, deitada, sofreu um acidente, e os dois eram ateus, o marido e a esposa, e o amigo da faculdade era crente, ficou sabendo da história e foi visitá-los, e falou assim, olha, eu posso orar por vocês? Posso orar por você? O marido falou assim, olha, a gente é ateu, a gente não acredita. Tá, mas vocês me permitem? Porque eu tenho fé. Posso orar por ela? Tetraplégica, numa cama. Ele orou, e a mulher ouviu uma voz no ouvido dela dizendo assim, joga teu pescoço para trás. Não sei de que forma, queridos. A mulher fez assim com a cabeça, e ela escutou um estalo, e aquela mulher voltou a andar. Mas pode ser que ela não era tetraplégica. Pode ser que o pescoço dela estava fora do lugar, ela deu uma ajeitadinha ali. Então, assim, a pessoa que, inclusive foi Santo Inácio de Loyola, né, ele falou assim, para os que creem, nenhuma explicação é necessária. Mentira. Eu discordo disso. O cristianismo não é uma coisa que não precisa de explicação. Lógico que precisa. Você não pode simplesmente acreditar em tudo. Tem que ter uma explicação. Não existe isso. A vida tem que ter uma explicação. A vida tem que ter um sentido. A vida tem que ter uma lógica. As coisas funcionam de um modo lógico. A existência funciona de um modo lógico. As leis da natureza, tudo funciona de um modo lógico. Existe uma lógica, existe uma sabedoria por trás de tudo, uma inteligência por trás de tudo. Então, Inácio de Loyola ele falou isso, olha, para os que creem, nenhuma explicação é necessária. Para os que não creem, nenhuma explicação é suficiente. E isso é verdade. Isso é verdade. Porque quem não quer crer, meu querido, olha. Eu falei, se o Homem-Aranha ali andar na parede ali, vai falar assim, sei lá, eu que estou meio doidão hoje, que estou vendo coisas distorcidas. Os caras tiveram a cara de pau de falar que as 500 testemunhas que viram Jesus foi um surto coletivo, uma alucinação coletiva. Todo mundo junto ali imaginou coisas, mas não foi isso que aconteceu.
Falei, tá, mas foram 40 dias em que ele foi. Os caras, o bagulho que os caras usaram era tão forte que os caras ficaram 40 dias tendo alucinações, vendo Jesus ressurreto, e depois o apóstolo Paulo, que nem estava no meio deles, que era um perseguidor da igreja, a mesma coisa, e depois centenas e centenas de milhares de pessoas que viram Jesus, que tiveram uma experiência viva com Jesus, ainda nos dias de hoje. Eu não sei se o Kenny teve esse tipo de experiência, mas a gente sabe de pessoas que foram para os campos de refugiados da Síria, onde a maioria dos refugiados eram muçulmanos, e essas pessoas testemunharam que o próprio Jesus havia aparecido para elas lá no campo de refugiados. Isso, e que apareceu para ele, né, em sonho, outros falam de outros tipos de experiências, e que viram Jesus. Então, qual a explicação para isso? Qual a explicação para isso? Então, o conceito de pistes é convicção de que Deus existe, isso é fé. Então, eu tenho convicção de que Deus existe, não tenho nenhuma dúvida de que Deus existe, e isso, obviamente, é reforçado por vários fatores, né? A questão da ciência, a questão da filosofia. Quando você lê as 5 vias de Tomás de Aquino, querido, eu assisti uma aula, esqueci o nome do professor, sobre as 5 vias de Tomás de Aquino. Gente, aquilo ali é muito lógico, a explicação da existência de Deus. Só a questão do movimento. Se você deixar isso aqui parado, isso aqui vai ficar eternamente parado. Isso aqui nunca vai se mover por si mesmo, a não ser que alguém venha e movimente. Então, se existe movimento, uma das leis de Tomás de Aquino é isso. Se existe movimento, alguma coisa tem que ter gerado o movimento. Porque o movimento não acontece sem que algo gere o movimento. É uma das leis de Tomás de Aquino, onde ele explica isso. Se existe movimento, alguma coisa antes estava parado e alguma coisa fez isso se tornar em movimento. Então, o universo não é eterno. O universo ele teve um início. Se ele teve um início, o que causou o início de todas as coisas, ao ponto dessas leis da física, elas se fizeram por si mesmas, sem ter algo por trás de tudo isso que dizia. Então, por exemplo, hoje a gente olha para um celular funciona assim, a ciência funciona assim. A ciência pega uma coisa que já está aqui e ela explica como aquilo funciona, mas ela não explica por que aquilo funciona. A questão da ciência é isso, a ciência explica como aquilo funciona, não por que aquilo funciona. Esses dias eu vi um cientista falando que a origem da vida se deu em flocos de gelo, né? Uma coisa assim absurda. Daí o cientista que estava entrevistando ele falou assim, né, tentando entender a lógica daquilo, e ele explicava isso, sim, sabe, de uma maneira assim, como se a gente fosse um bando de burro, que só porque ele tem um nome assim, cientista embaixo, significa que eu posso simplesmente abraçar aquilo e acabou. Então, saiba isso, queridos, no mundo da fé, existe ciência e ciência, cientista e cientista. Ciência não é um ente, ok? Não existe uma pessoa chamada ciência, para quem a gente olha e fala assim, é isso daí, acabou. Ciência é formada por cientistas, pessoas que desenvolvem suas teorias e sua ciência. A questão é que existe discordância entre ciência e ciência. Então, quando alguém fala, por exemplo, que o criacionismo é pseudociência, é mentira. Porque os criacionistas que dão explicações para o universo, para a origem da Terra, para a origem da vida, esses caras não falam isso baseados na Bíblia, esses caras falam isso baseados na ciência. Quando você vê a galera do design inteligente, eu fui assistir uma palestra do Marcus Eberlin e do cara que escreveu A Caixa Preta de Darwin, Michael Behe, exatamente. Ali no colégio adventista, eu fui assistir uma palestra dos dois. Os dois não abriram a Bíblia. Marcus Eberlin nem abriu a Bíblia. O Marcus Eberlin, ele é um químico. Ele começou assim no PowerPoint lá, usar o Datashow lá e mostrar, olha, quimicamente é assim que funciona as coisas.
E ele foi explicando a química. Como funciona perfeitamente a química dentro do nosso corpo. Como aquilo funcionava. Certinho, ponto por ponto. Entendeu? Ele falou assim, como que eu vou ser ateu? Como que eu vou crer que isso daqui se originou sozinho? Que essas coisas se organizaram, todas as informações, elas surgiram do nada. Eu tenho que ter infinitamente mais fé de que isso aconteceu por acaso, do que realmente uma mente infinitamente poderosa criou tudo isso da forma como criou, e as coisas funcionam dessa forma. Então, fé, que Deus existe, é isso. Eu olho para as coisas e falo assim, cara, eu não tenho fé que Deus existe. Para mim, isso aí é evidente. É evidente. Porque o que resta? Ah, Deus não existe, tá, mas então, me explica, como é que isso funciona? Como que eu vou conceber que o nada, simplesmente do nada as coisas surgiram, o movimento acontece do nada, um dia algo que estava parado começa a se movimentar por si só. Entende? Então, às vezes eu acho assim que muitas pessoas negam a existência de Deus e dão à natureza as mesmas potencialidades que são divinas. Quando eu estou entrando, estava falando sobre uma coisa bíblica e estou entrando em apologética aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Por exemplo, a questão perdi agora. A questão da natureza, você olha para a natureza e você vê assim, porque a natureza fez que aquilo evoluísse, né? Então, por exemplo, lá tem um pássaro que ele tem lá uma característica, né? E a natureza fez ele ter outra característica, prevendo aquilo ali. Então, a explicação, já falei para vocês a explicação da evolução da vaca, né? Falei? Da vaca para a baleia? Como é que aconteceu? Nunca falei para vocês isso? Tá. Eu dando aula de guitarra para uma menina, e ela tinha tido aula de evolução na escola. Falei assim, Pipe, tive uma aula de evolução na escola. Se de fato isso aconteceu, o professor falou isso para ela, queridos, eu não sei. Eu falei, ele estava explicando a evolução da baleia. Eu falei, nossa, como é que foi a evolução da baleia? Porque a baleia é um mamífero, certo? E os mamíferos vêm depois, a segunda teoria da evolução vem depois dos peixes. Eu falei, então, ele estava explicando, disse que as vaquinhas ficavam assim, na praia, e aí a próxima geração, na praia, 1 milhão de anos depois, elas foram perdendo o movimento das pernas, então foi nascendo uma vaquinha com um pouquinho menos de perna, uma outra vaquinha com um pouco mais de perna, até que um dia ela ficou lá na beira da praia, daí a onda foi levando, né, e ela ali, né, e passando 1 milhão de anos, né, passando 1 milhão de anos, e tendo filhos sem perna na praia, daí os filhos já nasceram um pouquinho dentro d'água, e assim foi a evolução da baleia. Quando ela terminou de falar, eu quase que eu perguntei, você fumou o que hoje? O que está usando, minha filha? E aí, então, essas explicações essa galera simplesmente absorve essas coisas assim, acredita nisso e nem questiona isso. Eu falei, gente, você não tem sentido isso. Absolutamente não tem sentido isso. Não há o menor cabimento. Então, os vídeos dos criacionistas ali explicando o funcionamento de um animal. A girafa, por exemplo, eu estava vendo um vídeo da explicação da girafa, né, a girafa com aquele pescoção dela. Então, assim, quando ela se abaixa para tomar água, o sistema de sangue dela, quando ela, imagine, você baixou o pescoção, né, 2 metros, 3 metros de comprimento. O sangue vai tudo ali, desce tudo, o sangue para a cabeça dela. Quando um leão aparece, essa girafa se levanta e sai correndo. Como que isso é possível? No mínimo, a gente quando levanta, não acontece com você? Está lá, eu levanto da cadeira, já, né, dá uma tropeçada, escurece tudo. Comigo acontece isso, que eu não tenho um pescocinho tão comprido assim. Né? Entendeu? A cabeça, imagine, cara. Entendeu? Né? Então, aquele animal levanta e sai correndo. Daí ele estava explicando todo o funcionamento do pescoço daquele animal, como, né, ele tem uma bomba ali, ó, que
faz com que o sangue automaticamente já volta para o lugar e ela consegue sair correndo. Então, assim, acreditar que isso foi por acaso, que isso aconteceu por acaso, que o processo evolui. Então, dá-se à natureza um poder de Deus. Então, só usa a palavra natureza, mas em outras palavras estou falando assim, olha, a natureza é Deus, porque se a natureza tem a capacidade de antever a necessidade e criar os órgãos em nós para a gente agir dessa forma, então a natureza é Deus. A natureza é inteligente por si mesmo. Existe um poder na natureza, algo panteísta que seja, que tudo bem, aí faz sentido. Se eu dizer, olha, a natureza é uma energia que pensa, né, que tem poder, que realmente antevê as coisas, e ela gera nos seres vivos essas coisas, antevendo as coisas de uma forma racional. Ok, aí tudo bem, entendeu? Só, por que não fala que é Deus de uma vez? Se você está dando um nome para isso, você está dizendo que aquilo é inteligente, que aquilo é racional, que aquilo é uma pessoa, porque só pessoas pensam. Ou vocês acham que as árvores pensam alguma coisa? Né? Tirando lá os entes, como é que é? Os entes lá do Senhor dos Anéis, né? Certo? Então, existe essa questão aí. Continuando, queridos, a segunda coisa, fé, é a convicção de que Deus criou tudo o que existe. Então, não somente que Deus existe, mas que Deus criou tudo o que existe. Porque eu também, né, eu posso até acreditar que existem outros deuses, mas eu tenho que crer, não, nesse Deus que criou todas as coisas. E a terceira coisa que é pistes, desculpa, é a confiança total e absoluta neste Deus e o seu governo e provisão, que é aqui que a questão pega. Porque a gente acredita na existência de Deus, acredita que Deus criou todas as coisas, mas quando chega na parte de confiar em Deus, que o bicho pega. Para muitos de nós. Portanto, fé, queridos, é a soma de convicção de que Deus existe e de confiança nele. Amém? São as duas coisas. Lá no versículo 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então, olha só que interessante. Ele está falando que nós, os que cremos, somos aqueles que entraram no descanso. Amém? Os que creem são aqueles que entraram no descanso. Não entrarão no descanso, já entraram no descanso. Amém? Se você crê, você já entrou no descanso do Senhor. Não vai entrar, já está no descanso do Senhor. Então, quem entrou no descanso? Nós, os que cremos. Quem não crê, entrou no descanso do Senhor? Não. Por isso que aquele povo lá não creu em Deus, eles não entraram no descanso do Senhor. E Deus falou assim, olha, vocês jamais vão entrar no meu descanso. Por quê? Porque vocês não creem. Se vocês não creem, vocês não podem entrar no meu descanso. Você crê? Crê. Então você está no meu descanso. É o que o texto está falando. Então, esse jogo de termos, né? Jamais entrarão no termos versus a obra concluída desde a criação do mundo, que eu acho interessante. Vocês entraram no meu descanso, né? Outros não entrarão no meu descanso, mas a obra já está feita desde a criação do mundo. Lá no versículo 4 ele vai falar, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, ou seja, lá no sétimo dia da criação. Nessas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Olha o que o autor está fazendo. Ele está pegando os dias da criação, o sétimo dia, quando Deus conclui a obra, ele vai tratar essa questão, então, do sétimo dia. O autor faz um jogo com o sétimo dia da criação, onde Deus descansa de toda a sua obra. O sétimo dia, portanto, é muito mais do que um dia para que todos descansem de seu trabalho. É também a sombra que aponta que exatamente toda a obra do Senhor já estava finalizada desde sempre. Deus entrou em seu descanso e agora está conduzindo os seus para o seu descanso, o descanso de suas obras. Então, Deus, quando Deus fala lá no sétimo dia, e Deus descansou de toda a sua obra, exatamente
toda a sua obra já estava completa, e inclusive você, meu querido, e eu. Inclusive você e eu, é o que o texto está falando. Lá no versículo 5, ele vai falar, e de novo na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Então, aqueles que não creem, nunca entrarão no descanso do Senhor. E aqueles que creem, já lá no 7º dia, quando Deus descansou da sua obra, naquele dia nós já estávamos nele. Amém? Desde ontem, hoje e para todo o sempre. Lá no versículo 6, entretanto resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Então, por que as pessoas não entram no descanso de Deus? Por causa da desobediência. Por que as pessoas não entram no descanso de Deus? Por causa da sua incredulidade. Por que as pessoas não entram no descanso do Senhor? Porque elas não creem, porque elas não têm fé, porque elas não confiam em Deus, no seu poder. Não confiam. Né? O testemunho da Thalita hoje aqui falando da perda do filho, e tomando lá a medicação e quase perdendo a sua vida por causa disso. Essa questão da gente amar a Deus, adorar a Deus diante da dor, é talvez o maior desafio para a nossa vida. Entende? É um maior desafio que a gente pode ter na vida. Eu sei que, para mim, quando eu estou doente, quando eu estou sofrendo dor, eu sei o que se passa pela minha cabeça, o que se passa pelo meu coração. O desejo de se revoltar com Deus é muito maior. O desejo de falar, ó Deus, não está funcionando. Você não está cuidando direito de mim. Não é? Quando as coisas dão erradas, tem dias que as coisas dão erradas, você fica sem entender por que aquilo está acontecendo. Eu estava no seminário servindo a Deus, amando a Deus, todo final de semana evangelizando, discipulando pessoas, servindo a igreja, e quando eu recebo a notícia que meu pai tinha sido assassinado, aquilo ali acabou comigo. Eu fiquei em crise, falei assim, Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo o que está acontecendo. Ainda mais da forma como foi. Você chegar lá, e eu fui ver o corpo dele no lugar ainda, assim, estendido no chão, assim, aquela poça de sangue, ele nu, estendido ali. Aquele dia foi talvez o pior dia da minha vida, ver aquela cena. Então o diabo lança na tua cabeça, fala, que Deus é esse? Que você está servindo, que você crê que permite essas coisas. Satanás é assim, é sujo. Entendeu? Eu lembro que aquele dia eu me ajoelhei no lado do corpo do meu pai e orei, e a primeira coisa que eu falei para Deus, uma das primeiras coisas que eu falei para Deus foi assim, Pai, primeira coisa, eu não quero nenhum tipo de vingança no meu coração. Não quero nada em relação a isso, Senhor. Então, eu não sei quem fez isso, mas Ele já o perdoou. Está perdoado. Eu não quero carregar isso na minha vida. O Senhor é o Deus da justiça, o Senhor sabe, o Senhor vai lidar com isso daqui conforme a tua soberania, conforme a tua justiça, conforme a tua vontade. Mas eu estou dizendo do meu coração, isso está perdoado. Está perdoado. E nunca quis saber quem foi, e saber para quê, né? Não ia trazer de volta mesmo. Né? Fiquei lidando com aquilo ali durante 1 ano, meus queridos. Eu fiquei chorando todos os dias a perda do meu pai. Então, assim, às vezes as pessoas acham que luto é uma coisa assim, né? Que basta estalar os dedos. Não, o luto é uma coisa muito pessoal. Cada um tem o seu processo de luto. Tem pessoas que conseguem passar muito rápido pelo luto, e tem pessoas que não, que ficam talvez anos. Eu conheci uma amiga minha que tinha perdido a filha, não sei se vocês ficaram sabendo de uma menina, olha só, essas coisas de adolescentes, né? Lembra essa época que teve uma pessoa num hospital aqui em Curitiba, que supostamente essa pessoa aí ia lá e desligava os aparelhos lá? Lembra dessa história aí? Então, uma das... não estou afirmando nada porque eu não sei de nada, eu não acompanho esse tipo de coisa, mas supostamente uma das vítimas dessa mulher aí foi a filha de uma amiga minha. Essa menina, ela era adolescente, então estava narguile, estava fumando narguile, e parece que, eu não sei o que eles estavam usando para fumar o narguile,
o carvão explodiu ali, o negócio, e o fogo voltou por dentro dela, assim, queimou tudo. Explodiu e voltou e queimou tudo por dentro dela. E a gente conhecia ela, eu e a Kátia, era uma menina muito linda, entendeu? E até hoje, gente, essa mãe sofre essa perda. E provavelmente não vai passar essa vida sem que tenha um dia que sofra por isso. Então, é a vida. E como faz para continuar crendo nesse Deus? Então, são esses 3 pilares. Tá, mas não acreditar na existência de Deus vai mudar alguma coisa? Não. Acreditar que Deus criou todas as coisas vai mudar alguma coisa? Não. Não. Deixar de confiar em Deus vai mudar alguma coisa? Não. A realidade continua sendo ali. E Deus é a única saída, ou a única explicação, ou a única esperança de que tudo isso, toda essa dor e sofrimento, um dia se reverta na ressurreição e no mundo por vir, que é a minha esperança no meu Pai. Porque se você se eu deixo de crer em Deus, e aí? Que esperança eu tenho de que um dia eu poderei rever meu Pai? Rever um filho, uma filha, um amigo, um marido, esposa, seja quem for. Não é verdade? Amém? Então é isso. Deus continua sendo a explicação para a existência, a explicação para o mundo por vir, a vida após morte. Se não existe vida após morte, queridos, mais uma vez eu vou falar, fique muito tranquilo, de verdade, carregue isso dentro de si. E se for para você morrer, morra feliz, com essa consciência plena de que se não existe vida após morte, não há a menor possibilidade disso ser comprovado. E você não vai ter nenhuma crise existencial no cemitério. Quando você estiver mortinho da Silva, você não vai pensar assim, poxa vida, não é que não existe vida após morte? Isso nunca vai acontecer. Nunca vai ser possível a gente ter esse conhecimento. Porém, se existe vida após morte, aí, queridos, quando o fio de prata for cortado e os teus olhos abrirem para uma outra realidade, e aí vai ser muito triste. Eu fico pensando, todos os dias morrem pessoas nesse mundo. Morrem pessoas que creem e morrem pessoas que não creem. Eu fico pensando naqueles que nunca creram, que zombaram, que cuspiram, que fizeram das suas vidas o que bem entenderam, que não quiseram saber de Deus, não quiseram saber de fé, não quiserem saber de nada, de absolutamente nada. Entregaram-se para os prazeres desse mundo, para viver o seu tempo, com toda a potencialidade. E a melhor coisa para essas pessoas realmente seja de que não existe nada depois da morte. Agora, se existe, eu fico pensando nessas pessoas que estão abrindo os seus olhos no Hades nesse momento. E daí está que nem aquele rico e Lázaro, que está lá no Hades e fala para Abraão, né? Fala assim, por favor, manda alguém lá em casa avisar que existe algo depois da morte. E aí o cara responde assim, olha, eles têm a lei, eles têm os profetas, e ainda que um morto ressuscite e vai lá falar com eles não vão crer. Né? Porque se um morto ressuscita, o que vai acontecer? Ah, não estava morto. Vocês entenderam? Que quando você não crê, meu querido, não tem o que te faça crer. Você não quer crer, acabou. Acabou. Pode levantar paralítico, pode levantar morto, pode andar pela parede, pode ser curado de câncer, pode fazer o que quiser. Eu não quero crer e acabou. E não vai crer. Não vai crer. Não vai crer. E aqueles que creem têm um grande desafio, que eu acho a coisa mais poderosa. É crer apesar da realidade que conspira contra isso, entre elas a morte. Continuando, no verso 6, entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, aqueles que anteriormente
aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então ele está falando o seguinte lá: quando Moisés fala do descanso, eles estavam achando que era Canaã. E aqui o autor está falando assim: se fosse Canaã, Davi não precisava falar depois, porque Davi vem muito tempo depois de Canaã, muito tempo depois de Josué. E aí depois lá em Davi vai ser reforçado de novo a questão do descanso. Portanto, o descanso, ele não era Canaã. O descanso sempre foi apontado para essa questão salvífica em Cristo Jesus. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas obras. Então, descansar em Deus é descansar das suas obras. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Olha só o que ele está falando, mais uma vez. Ele está falando assim: olha, a única forma de você ser salvo, em definitivo, é quando você entra no descanso de Deus. Porque se você não entra no descanso de Deus, você quer permanecer ainda nas suas obras, você quer permanecer conquistando por si mesmo alguma coisa diante de Deus, você quer continuar desobedecendo a Deus, você quer continuar na posição de incrédulo diante de Deus, é o que o texto está falando. É isso? Então, como é que você descansa da sua obra? Confiando em Deus, que Deus já finalizou tudo por mim e por você. A tarefa do cristão é somente permanecer crendo, apesar de tudo o que acontece no seu dia a dia. Amém? Apesar da morte, apesar da pobreza, apesar das crises existenciais, apesar das dúvidas, apesar das dificuldades, esse é o desafio meu e teu, continuar crendo. Você sabia onde não existe ateu? Na África. A menor porcentagem de ateus do mundo está na África. As pessoas passando fome, necessidade e continuam crendo em Deus. E aonde existe mais incredulidade são nos países ricos. Pessoas que não têm dificuldade nenhuma, melhor vida possível, melhor renda per capita possível, são ateus, não creem em Deus. E os pobres, aqueles que sabem, e aí o Evangelho vem e fala isso, né? O Evangelho é para os pobres, porque a única coisa que eles têm é Deus. Então, tirar o Evangelho, tirar Deus daqueles que não têm nada, resta o quê? E o interessante desses países ricos que hoje estão se tornando ateus, porque eles são ricos por causa do Evangelho. Os países mais ricos do mundo foram influenciados pelo protestantismo. Porque uma das coisas do protestantismo era isso. A gente precisava ensinar o povo a ler a Bíblia na sua língua. Porque antes no catolicismo as missas eram feitas em latim, o povo, a maioria era analfabeto, então somente, né, a alta sociedade e o clero tinham acesso à informação bíblica. O povo não sabia ler, o povo era analfabeto. Vem o protestantismo, primeira coisa que tanto Lutero quanto Calvino e os demais reformadores fizeram foi traduzir a Bíblia na sua língua. Ok, assim, na sua língua do país lá. Então vai traduzir a Bíblia para o alemão. Tá, mas o povo não sabe ler. Ah, então. Aí as igrejas começaram a construir escolas, universidades, para ensinar o povo a ler a Bíblia. Por quê? Se o povo não sabe ler, como é que ele vai ler a Bíblia? Então, como é que eu vou ler a Bíblia em alemão se eu não sei ler? Eu não sei falar, eu não sei ler. Eu preciso ler na língua materna. Então, o povo tinha que ler. E isso trouxe cultura para o povo, trouxe conhecimento. E isso fez o povo enriquecer. Entendeu? Você quer saber quais são os países mais pobres do mundo? Desculpa se tem alguém aqui
por aquilo que eu vou falar. Os países mais ricos do mundo foram influenciados diretamente pelo protestantismo, e os países mais pobres, na Europa, foram influenciados pelo catolicismo. Por quê? Porque no catolicismo não tinha essa ênfase no ensino. Sempre o ensino ficava somente para o clero e para a elite, enquanto no protestantismo não. O mais pobre, todo mundo tinha o direito à informação, à educação, e por isso esses países se tornaram países ricos. Por que o Brasil é pobre? E por que os Estados Unidos é rico? Olha para os países europeus e vejam quais são os países ricos europeus e quais são os países pobres europeus. Pobres, né? Obviamente que a pobreza deles, perto da nossa, né? Uma pobreza que eu gostaria para a minha vida também, né? Eu queria ser um pobre morando na Itália, um pobre morando em Portugal. Está tudo certo. Continuando, queridos, eu parei em qual versículo aqui? (11). Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Só fazendo um parêntese, nessa questão de alma e espírito, aqui no caso, no grego vai falar a questão do psique, do pneuma, né? Psique, alma, pneuma, espírito. No Antigo Testamento, no hebraico, você vai ter ruach para espírito e nefesh para alma. Eu comecei a escrever um livro sobre a imortalidade da alma, e eu fui dar uma estudada, porque eu vi algumas pessoas falando essa questão do dicotomista e do tricotomista. Você sabe o que é isso? Não é tricô não, tá? Dicotomista e tricotomista. Dicotomista é aquele que crê que o ser humano ele é dividido entre o material e o imaterial, ou seja, somente corpo e alma e espírito seria a mesma coisa, não há diferenciação entre uma coisa e outra. E os tricotomistas são aqueles que creem que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, então fazem diferenciação entre alma e espírito. Então, dicotomista, corpo e alma e espírito é a mesma coisa, tricotomista, corpo, alma e espírito, 3 coisas distintas que compõem o ser humano. E nessa de estudar, eu pude ver que os animais, biblicamente falando, isso foi a minha surpresa, porque eu já falei coisas que eu tive que rever, biblicamente falando, os animais possuem alma e espírito. Eu fiquei, hã? O Antigo Testamento fala que os animais têm tanto ruach quanto nefesh. E o ser humano também, tanto ruach quanto nefesh. Interessante isso, né? Opa! Por isso que depois lá o autor do Eclesiastes vai falar assim, olha, quem pode dizer para onde vai o ruach dos animais e o ruach do ser humano? Então, isso abre um respaldo também lá em Apocalipse da possibilidade de que no céu haverá animais. Fiquei de cara com isso. Nós vamos encontrar meu cachorrinho lá. A Suzy, poxa, vou ver a Suzy no céu. Meus cachorrinhos, o Aslan, tinha o Robin, ó, estão lembrando os nomes dos meus cachorros? Os meus ratinhos que morreram, esses miseráveis, nunca tenha rato de estimação. Dura 2 anos a praga e morre tudo de câncer, essa desgrama, cara. Me fizeram só sofrer. O Gabriel se dizia, não, pai, eu quero mais 3 ratos. Vai casar, vai ter lá na tua casa, longe de mim, não quero mais saber de bicho aqui em casa. E, então, a Bíblia fala dessa questão da divisão. Então, para mim, assim, eu tenho uma tendência muito mais tricotomista do que dicotomista, porque eu acho que quando a Bíblia fala que o Espírito Santo ele tem esse poder de dividir a alma e o espírito, é muito difícil você dividir a alma e o espírito. E a Bíblia não explica
A Bíblia simplesmente ela não explica o que é o nefesh e o que é o ruach. Não explica o que é psique e o que é pneuma. Não explica. Ela simplesmente fala, olha, né, a questão é que somente Deus é tratado como ruach ou como pneuma. Deus nunca é tratado como nefesh e como psique. Deus sempre é tratado como ruach ou pneuma. Ou seja, Deus, somente Deus e os anjos são tratados como espírito, né? Portanto, o espírito, ele é algo. Ele é algo. É uma das coisas que eu trato no livro. Eu falo assim, olha, o espírito é algo. A Bíblia não explica, mas é. Então, até a tradução, né, o Lucas estava falando alguns domingos atrás, que a tradução para ruach, para pneuma, a primeira, não, foi na reunião da oração. Na reunião da oração, o Lucas estava falando sobre isso, né, que pneuma e ruach, a primeira mão é sopro, vento, né? Então, alguns, inclusive, até negam a existência do Espírito Santo, né, não a existência, mas a sua pessoalidade, né, o Espírito Santo como pessoa, porque acreditam, sim, né, que é um vento. Ou seja, não é uma pessoa, é só um vento, não é uma pessoa. Mas a mesma palavra que fala que o Espírito Santo, né, Espírito Santo, ou o vento santo, fala que Deus também é Espírito. Então, Deus também é só vento? Né? Então, o Espírito Santo é só vento, mas Deus, que é Espírito, é só vento? Como é que fica esse negócio? Né? Então, o Espírito, ele é algo. Não sabemos explicar. Como que Deus é Espírito, mas o que é o Espírito? Não sabemos. E nós temos esse Espírito. Nós temos um Espírito. Jesus fala que o Espírito está pronto. Então, nós temos um Espírito dentro de nós. Como que é? Não sei. Teve gente que já... eu sei de casos, né, de pessoas que pesaram a alma, né, por meio de pesar um morto antes de morrer, e quando ele dá o último suspiro, pesaram de novo e tinha algumas gramas. Então, os caras acreditam que a alma tem não sei quantas gramas. Ora, falta ele ter o que fazer, né, cara? Ficar pesando o morto. Ô, empregozinho, né? O cara fica pesando o morto, quando, né, o cara está vivo, fica pesando o cara. Morreu, 200 gramas mais magrinhos. Então, é o peso da alma desse indivíduo, né? A minha pelo tamanho da cabeça, não sei que tamanho, né, quanto pesa. Continuando, queridos, para encerrar. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Amém? Então, mais uma vez, olha, tem que se apegar à fé até o fim. Amém? Então, a diferença, queridos, entre perda da salvação é uma coisa, perda da fé em algo ou alguém é outra coisa. A fé nós perdemos. É possível perder a fé. Entende? É possível. A fé a gente, né, eu confio numa pessoa, tenho fé nessa pessoa, e acontece alguma coisa, eu simplesmente perco a fé nela. Isso é uma coisa. Então, o autor está apontando isso. Olha, existem pessoas que perdem a fé. Mas essas pessoas perderam a salvação quando perderam a fé, porque são duas coisas distintas. Então, a perda da salvação diz respeito à condição de separação de Deus. E isso é perda da salvação. Então, como é que funciona a salvação na fé cristã? Eu estava separado de Deus, eu passo a crer em Jesus, e a Bíblia fala, ela aponta claramente isso, que quando eu creio em Jesus, eu passo da morte para a vida. Eu sou transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor. Eu não era nascido de novo, eu passo a ser nascido de novo. Eu não era selado pelo Espírito Santo, eu passo a ser selado pelo Espírito Santo. Isso agora me dá a condição, me tornei agora um filho de Deus, um cidadão do reino de Deus. Eu passo a ser uma pessoa que está salva em Cristo Jesus. Amém. Ponto. E esse que crê em Cristo Jesus, que passou para isso, segundo a Bíblia Sagrada, está numa condição de uma pessoa que foi salva de algo.
Então não tem como ser dessalvo. Você está se afogando, morrendo afogado, alguém vem e te salva. Você já foi salvo. Mesmo que eu pegue e jogue você de novo lá para você morrer afogado de novo, você já foi salvo. Então a condição de salvo não pode ser mudada, não pode ser alterada. O que pode mudar? Pode mudar, é isso que a gente vê o tempo todo acontecendo. Pessoas que ontem diziam crer em Deus, confessavam Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, confiavam em Deus, acreditavam em Deus e agora deixaram de crer. Ou seja, perderam a fé em quem? Em Deus. Vocês entenderam que fé é a confiança? Fé é a convicção, fé é a certeza, mas é uma coisa distinta de salvação. Salvação é o resultado da fé, mas a fé em si, ela é algo distinto da salvação. Fé é algo que eu carrego dentro de mim e que eu posso perder. Então eu posso perder a fé. Entendeu? Ah, mas então se eu perder a fé em Deus, então significa que eu perdi a salvação? Não. Significa que você perdeu a sua fé e que você nunca foi salvo de fato. Isso que significa. Uma coisa distinta da outra. Porque a salvação, queridos, é uma condição que não pode ser alterada. Você já foi salvo e acabou, não tem como você tirar disso. Ah, então amanhã eu vou para a galera. Pode ir. Se você vai para a galera, vai perder a tua fé? Pode ir. É o maior sinal de que você nunca nasceu de novo. Porque a nova natureza é uma coisa que vem da parte de Deus dentro de nós. Né? E aí eu acho interessante que lá em João, quando João fala, os que não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito. Olha o que o texto fala. Nasceram não da vontade da carne, mas de Deus. Ou seja, não foi da vontade humana, não foi da força humana, do esforço humano, foi de Deus. Foi Deus quem fez isso na minha vida. Amém? Então, o autor está colocando, sempre fazendo esse jogo de palavras. Olha, se você crê, olha, você diz que crê, o tempo todo. Então, crê, precisa ter a materialização da fé. A fé é uma coisa que precisa se materializar. Quando ela se materializa, isso evidencia de fato de que fé que nós estamos falando. Então, biblicamente falando, a fé que a Bíblia fala, que é a fé que gera a salvação, é uma fé que tem uma confiança total, integral, permanente, que persevera até o fim crendo. Essa é a fé que de fato evidencia que eu fui salvo. Se não houve isso, eu estou que nem Israel, querido. Eu tenho fé, estou liberto do Egito, estou indo aqui na direção de Canaã, mas nesse processo eu deixo de crer. Eu deixo de crer. E o texto está falando assim, olha, a pessoa que se coloca nessa condição nunca creu. Tanto que Deus se ira e falou assim, esses não entrarão no meu descanso. É por isso que lá fala assim, olha, se alguém entre vós peca, nós temos um advogado, confessai vossas culpas uns para os outros, né? Aquele que se arrepende cobre uma multidão de pecados. Por isso, porque agora a condição não é essa mais, a condição é diferente. Agora é o descanso, é estar em Cristo Jesus, descansar nessa salvação. Encerrando, versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, olha só, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Então, como é que se aproxima do trono da graça? Com confiança. Amém? Porque é graça. Então, assim, passo pelo que eu passar, eu tenho que entender que Deus não tem nenhuma dívida para comigo. Deus não tem a obrigação de livrar a minha vida de passar pelo assassinato como eu passei. Deus não tem nenhuma obrigação, nenhuma dívida comigo para me livrar de uma doença, da pobreza, do sofrimento, da dor. Deus não tem nenhuma dívida para comigo. Se eu tenho uma vida isenta de dor e sofrimento, isso é graça. Se eu tenho uma vida com dor e sofrimento, isso também é graça. Porque isso está sendo colocado na minha vida, no meu caminho, para ver como é que é. Você crê ou não crê? Confia ou não confia?
Então é isso. Eu confio e tenho que seguir em frente. Está dando tudo errado, eu continuo confiando. Eu continuo confiando. Teve um missionário, se eu não me engano, esqueci o nome do cara. Eu estava lendo uma biografia dele, e até lá eu acho que eu lembro o nome dele. Ele servindo na Birmânia. Como é que é o nome do missionário que serviu na Birmânia? Como? Adoniram Hudson, esse mesmo. Adoniram Hudson, quando a gente vai ler a história dele, ele casou, ele foi para o campo missionário, né, num lugar bem inacessível, assim, praticamente, e adoeceu, a esposa dele adoeceu, e a esposa dele faleceu. Moral da história é que ele casou de novo, e a outra esposa também faleceu. E os filhos, eu acho que ele tinha perdido não sei quantos filhos. Entende? E a história diz, pelo menos um dos relatos, ou estou confundindo as histórias, eu não sei, mas uma das histórias diz que o Adoniram Hudson, ele morreu de fome, porque ele adoeceu, e ele estava sozinho no lugar, ele ficava no meio da selva, né, porque ficava próximo das tribos, e ele morreu de fome, porque não teve alimento, ele estava sozinho, ele não tinha como sair de onde estava, ele morreu doente e com fome, crendo em Jesus. E aí, ele alcançou um dos nativos, ele alcançou esse nativo antes de tudo isso acontecer, e o evangelho, ele traduziu o evangelho para o birmanês, e esse nativo saiu propagando o evangelho por toda a Birmânia. Milhares de nativos da Birmânia se converteram a Jesus. Até hoje, a igreja na Birmânia é fruto do trabalho de Adoniram Hudson, esse missionário que entregou a sua vida e viveu olha, as descrições de dor possíveis, luto, esposas, filhos e si mesmo. Nunca houve garantias. Deus não tinha nenhuma dívida com ele, e ele tinha toda a dívida do mundo para com Deus. Então, a confiança em Cristo requer que nós descansemos em Cristo, que a gente aprenda a descansar, meus queridos. Descansar, sabe? Se você não consegue dormir, não consegue relaxar, não consegue descansar, vive preocupado com tudo, aprenda a descansar em Cristo. Aprenda a confiar nele e a descansar nele.